Mas hoje nós iremos seguir com a nossa série de sermões intitulada A Vida no Monte. É um assunto muito delicado, é um assunto muito importante e é um assunto que traz temor ao meu coração, é um assunto que me faz temer e tremer diante do Senhor, diante da palavra dele, porque é um assunto santo. Todos os assuntos da Escritura são, mas a gente percebe que a Escritura trata esse assunto de uma forma muito especial. Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Hoje é o 15º sermão da nossa série A Vida no Monte, uma série baseada no Sermão do Monte. Dentro dessa série nós veremos os capítulos de Mateus, capítulo 5, 6 e 7, e o nosso empenho, o nosso esforço é não ir correndo para o texto. Não ir correndo para o texto para não acontecer de a gente tirar textos do contexto ou entender superficialmente aquilo que é conhecido como o maior, um dos trechos de maior importância, pelo menos de maior fama dos ensinos de Jesus, o Sermão do Monte. Nós estamos aí nessa jornada e eu tenho dito que a cada novo sermão, a cada novo texto, a cada novo tempo que eu, particularmente, pessoalmente, dedico ao estudo do Sermão do Monte, eu sinto um novo prego sendo cravado, sendo martelado no caixão do velho eu. E a minha oração sempre é para que isso aconteça com você também. De fato, que morra cada um de nós, mas que nasça, que cresça, que permaneça, que vença aquilo que Jesus deseja em nós. Amém? Acho que teve um ou dois amém só. Foi a moto, né, que passou, acho que deu uma distraída. Mas vamos lá. Hoje, irmãos, o título do sermão é Do Abandono à Aliança. Nós estamos dentro daquela parte do Sermão do Monte que Jesus está falando sobre 6 assuntos. E esses 6 assuntos, eles seguem a mesma forma de ensino. Jesus fala, vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, vos digo, e aí ele aplica, então, o princípio em questão. Eu quero pedir que, antes de lermos o texto de hoje, você analise comigo, por favor, o início do capítulo 5 de Mateus. Esse é o pano de fundo desse grande sermão, desse grande ensino de Jesus. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo. Baseado no versículo 1 e 2, foi o primeiro sermão da nossa série, e eu sempre gosto de relembrar ele, para lembrarmos aquilo que estamos construindo até aqui. Um erro que não podemos cometer, e que infelizmente muitas vezes cometemos, é o erro de olhar para os textos sem entender o contexto, sem entender o que realmente o texto está querendo nos ensinar. E a culpa disso muitas vezes é a nossa pressa, a culpa disso muitas vezes é a preguiça, é a indisposição, ou às vezes o próprio pecado do coração, que prefere pegar um texto e criar uma doutrina em cima do texto para não aplicá-lo na sua própria vida. Mas Jesus não tem pressa. Nós percebemos no início do capítulo 5, aqui em Mateus, como muitas outras vezes, quando multidões cercavam Jesus, ele resolve fazer uma pausa. E essa pausa serve para que as pessoas entendessem o que significava de fato seguir a Jesus. Sempre quando multidões seguiam Jesus, ele para, e quando ele para, ele vem e dá um ensino que é como se fosse um filtro, um pente fino. Jesus deixa claro para os seus seguidores, ou para aquelas pessoas que estavam apenas caminhando na volta dele, o que significa seguir a Cristo de fato, o que significa ser discípulo de Jesus. Então, nos versículos 1 e 2, o primeiro sermão dessa série, nós pensamos sobre 3 movimentos de Jesus, 3 ações de Jesus que são pedagógicas para nós. Primeiro, Jesus vê as multidões, ele enxerga as multidões, ele enxerga cada pessoa ali. E ele não simplesmente enxerga como quem processa uma informação, mas Jesus, quando ele enxerga as multidões, quando ele olha para nós, ele enxerga cada um de nós na sua pessoalidade. Ele enxerga cada um de nós nas suas características específicas. Jesus vê as multidões.
Então ele resolve subir ao monte, ele senta, então ele para o que ele estava fazendo, porque ele estava caminhando e as multidões estavam caminhando atrás dele, as multidões estavam seguindo, e dentro dessas multidões tinha todo tipo de gente. Mas Jesus para, ele vê as multidões e ele para, e quando ele para, ele senta. E eu gosto de frisar isso porque isso é muito importante. Na cultura da época, quando um professor, um mestre, um líder religioso ia ensinar algo muito importante, que não poderia ser ensinado com uma pressa, ele não permanecia em pé, ele sentava. Que é o contrário da nossa cultura, né? Você está aí sentado, eu estou aqui em pé. Mas naquela época não, quando algo ia ser ensinado, o mestre, né, ou aquele que falava, ele sentava. Isso fazia com que as outras pessoas ao redor entendessem que aquilo possuía uma importância muito grande. E o que acontece quando Jesus senta? O texto diz que os discípulos se aproximam. Quando Jesus para ensinar alguma coisa, os discípulos são aqueles que abrem os ouvidos, abrem o coração e se aproximam de Jesus. Por quê? Porque querem aprender. Enquanto aqueles que estavam seguindo Jesus apenas por cura, por algum tipo de libertação ou prosperidade, talvez permaneciam em pé, pensando, vou dar uma volta, ou vou ficar por aqui, porque eu não estou muito afim de ouvir esse ensino de Jesus. A pressa, a ansiedade de querer algo para ontem, querer usar Jesus para o seu próprio benefício. Mas a terceira questão desse texto, que está no versículo 2, é que Jesus começou a ensiná-los dizendo. Jesus não fez mistério. Jesus não sentou, cruzou os braços e ficou assim, vou ver aqui, fazer um teste de uma prova de resistência. Vamos ver quem aguenta mais. Vamos ver os melhores vão ficar até o fim. Não, Jesus para e ele começa a ensinar dizendo. E o ensino de Jesus, nós já vimos algumas coisas até aqui, não tem como eu fazer uma recapitulação de cada sermão, mas a primeira parte que nós vimos desse sermão é que Jesus ensina sobre felicidade. Jesus ensina sobre alegria, Jesus ensina sobre o verdadeiro contentamento. A vida no monte, a vida que é regida pelos princípios do Sermão do Monte, pelos princípios do reino de Jesus, a vida no monte é marcada por satisfação e contentamento. É um tipo de alegria que só pode ser experimentada em Deus. É um tipo de alegria que não é resultado de práticas. É um tipo de alegria que se torna a nossa realidade quando cremos em Jesus com todo o nosso coração, quando realmente confiamos a nossa vida a Ele. Precisamos ser lembrados, para que isso fique muito claro sempre em nosso coração, de que o Sermão do Monte não foi pregado por Jesus para nos ensinar apenas a fazer algumas coisas. Mas o Sermão do Monte foi pregado por Jesus para nos ensinar aquilo que nós deveríamos ser. Não é sobre fazer, não é sobre prática, não é sobre ações. Isso tudo é resultado, isso tudo é consequência. O que Jesus está querendo moldar em nós, ensinar aqui é a respeito do nosso coração. Então as bem-aventuranças, do versículo 3 até o versículo 12, são um tipo de introdução do ensino de Jesus. E ele ensina sobre essa felicidade que só pode ser encontrada em Deus. A partir daí, a partir do versículo 13, de Mateus capítulo 5, você está acompanhando aí? A partir desse versículo, Jesus começa a ensinar algumas coisas mais práticas. Ele faz uma transição daquilo que somos para aquilo que fazemos, para aquilo que praticamos. E é aí que muitas vezes nós nos perdemos. Muitas vezes não paramos para ouvir o que Jesus tem para dizer a respeito daquilo que devemos ser, a nossa essência, o nosso coração. Às vezes nós vamos a Jesus apenas perguntando, me diz o que eu tenho que fazer, me dá uma lista, porque daí eu cumpro essa lista e está tudo bem. O papo de Jesus com a gente não é esse. Só que quando vamos para a prática, quando começamos a refletir sobre aquilo que devemos fazer, então, a partir do que somos, muitas vezes também nos perdemos. Muitas vezes somos desnorteados por confusões, por tantas vozes e ensinos do nosso tempo. É por isso que em tempos de tantas vozes e ensinos, nós iremos sentar e ouvir o Mestre. Sem pressa. Hoje nós vamos meditar em 2 versículos. Nós iremos pensar mais especificamente em 4 textos da Escritura. Mas a partir desses 2 versículos, que é o texto, então, que Jesus toca no assunto do divórcio.
Mateus capítulo 5, versículo 31 e o versículo 32. O texto diz assim: foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Vamos orar mais uma vez? Por favor, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, coloque em nosso coração um santo temor. Coloque em nosso coração o zelo pela Tua palavra, Pai. Abre os nossos corações e os nossos ouvidos e que o Teu Espírito Santo nos presenteie essa noite com o entendimento da Tua Escritura, para que mais do que entender, mais do que ouvir, possamos praticar as Tuas verdades. Em nome de Jesus, essa é a minha oração, é a nossa oração. Amém. Amém. Esse é o terceiro ensino de Jesus dentro desse pequeno bloco do Sermão do Monte. Nesses versículos, a partir ali do versículo 21, Jesus ensina a verdadeira interpretação da lei, de forma prática. Seu objetivo é mostrar como deve ser a nossa postura diante dos mandamentos de Deus. Jesus fala sobre o homicídio, e quando Jesus está falando sobre o homicídio, ele não está simplesmente dizendo não matem, ele está dizendo reconciliem-se, ele está dizendo não odeie. Em seguida, nos versículos 27 até o versículo 30, que foi o sermão do domingo passado, Jesus toca no assunto do adultério, mas o objetivo dele não é simplesmente falar sobre adultério. Lembre-se, a ênfase do evangelho sempre é o coração. Então Jesus não fala simplesmente sobre a relação sexual fora do casamento. A gente precisa entender que sexo é pecado fora do casamento, não apenas antes do casamento. Todo tipo de ato, relação sexual fora do casamento é pecado. E isso é um pecado do coração. Jesus fala sobre o desejo errado, os olhares errados. Bom, esse sermão tem 1 hora e pouco, não tem como eu resumir todo aqui, por isso que ele está online, lá você pode reassistir ou ouvi-lo novamente. Mas finalmente a gente chega nos versículos 31 e 32, que eu quero fazer a leitura com você. Por favor, mantenha a sua Bíblia aberta. Eu vou citar alguns textos aqui, mas tem alguns textos que eu gostaria que você abrisse junto comigo. Então, quem trouxe a Bíblia aí? Levanta ela bem alto. Faz uma cara de faceiro. Levanta a Bíblia bem alto. Isso é um testemunho. Versículo 31 de Mateus 5 diz assim: foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Esse é o primeiro ponto do sermão de hoje. Aquilo que foi dito. Precisamos ter em mente que Jesus, nesse bloco de textos aqui do Sermão do Monte, Jesus não está se referindo àquilo que foi escrito, Jesus se refere àquilo que foi dito. A tradição oral, os ensinos orais faziam parte da religiosidade dos fariseus e mestres da lei. Você deve se lembrar que nessa época os fariseus, os mestres da lei, eles possuíam 613 mandamentos e leis e sabiam todos de cor. Pausa para a gente se sentir envergonhado, porque a gente sabe bem pouco, né, comparado a isso. Mas mais uma pausa para a gente se sentir feliz, porque no fim não é isso que de fato importa. Não é simplesmente saber as leis de cor e cumprir de forma errada aquilo que a palavra de Deus ensina. Muitas dessas 613 leis vinham da tradição oral. Eram coisas que os mestres da lei, os fariseus, eles inventavam. Eles achavam brechas na lei ou acrescentavam coisas para que eles fossem beneficiados por isso de alguma forma. Nós temos que lembrar que Jesus ele não veio para abolir a lei, Jesus cumpre a lei. Ele vem e traz o verdadeiro sentido da lei de Deus. Ele é aquele para quem a lei apontava e toda a Escritura aponta para quem Cristo é.
Toda a Escritura é sobre Jesus. Eu às vezes fico abismado quando as pessoas dizem assim, não, eu não gosto do Antigo Testamento, eu gosto só do Novo porque eu gosto de Jesus. Mas o Antigo Testamento aponta para Jesus. Então não faz sentido isso. Gosto de uma frase que li certa vez do Charles Spurgeon, que ele diz que em cada versículo bíblico há um caminho para Cristo. Faça esse exercício. Leia a Bíblia com essa pergunta, aonde eu encontro Cristo a partir desse texto? Porque a leitura correta sempre te levará para Cristo. Então Jesus cumpre a lei de Deus e revela aos discípulos dele o verdadeiro sentido da lei. Preciso já de início falar. A exemplo da semana passada, você pensa, mas eu não estou em nenhum relacionamento, eu não posso adulterar. Bom, você saiu daqui entendendo que não é bem assim. O problema é o nosso coração. Da mesma forma, você pode estar iniciando esse tempo aqui pensando, mas hoje é sobre divórcio. Eu não sou casado, a única pessoa que pode divorciar é quem está casado. Mas calma, porque o foco de Jesus é o nosso coração. E mesmo que você não seja casado, você precisa aprender o que a Bíblia ensina sobre casamento. Porque você é um agente de transformação do reino dos céus aqui nessa terra. E você conhece pessoas que são casadas. E você precisa ser instrumento de Deus na vida dessas pessoas também. Então, não vá embora. Anderson, chaveia a porta aí. Estou brincando. O que precisamos entender, irmãos, é que Jesus não está indo contra a lei. Quando ele diz, vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, vos digo. Jesus não está indo contra a lei de Deus, mas ele está indo contra a interpretação errada da lei de Deus. Isso é algo que precisa ficar sempre muito claro para a gente. Mas qual é o mandamento, qual é a lei que está sendo discutida aqui? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, por favor. O texto que está sendo discutido é Deuteronômio, capítulo 24, do versículo 1 ao 4. É o quinto livro da Bíblia. Ou em alguns casos pode se encontrar lá no índice. Eu digo que quando a gente ainda não tem familiaridade com a localização dos livros, a página mais importante é o índice, que daí você vai lá, você acha, e aí você consegue encontrar por meio da página. Quem achou diz amém. Quem ainda não achou diz misericórdia. Então vou esperar. Amém? Quem ainda não achou, de socorro. Vamos em frente. O texto diz assim, se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser mais, porém encontrar nela algo que ele reprova, dará a certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. Se depois de sair de casa ela se tornar mulher de outro homem e o seu segundo marido não gostar mais dela, lhe dará a certidão de divórcio e mandará embora a mulher. Ou também, se ele morrer, o primeiro marido, que se divorciou dela, não poderá casar-se com ela de novo, visto que ela foi contaminada. Seria detestável para o Senhor. Não traga um pecado sobre a terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá por herança. O que o texto está dizendo, objetivamente, é o seguinte. Se um camarada tem uma mulher e ele encontrou nela alguma coisa que faça com que ele não queira mais ficar com ela, a gente já vai entender um pouquinho melhor isso, ele deve dar uma carta de divórcio para ela. Só que depois que ele deu essa carta de divórcio e ela vai se casar com outro, e porventura, se nesse segundo casamento ela se divorciasse, o primeiro marido não podia casar com ela de novo. Perdeu. Se o segundo marido morresse, ainda assim, o primeiro marido não poderia casar com ela de novo. Perdeu. A lei do divórcio no Antigo Testamento surgiu para conscientizar as pessoas
da importância do casamento e proteger a mulher, que naquele contexto facilmente ficaria desamparada e impedida de casar de novo. Porque se o camarada mandasse ela embora, sem algum tipo de documento que validasse, que mostrasse, que ela pudesse comprovar que ela é divorciada, que ela não está sendo uma adúltera, que ela não está se relacionando com outro enquanto tem um matrimônio com um terceiro, se ela não tivesse um documento para comprovar isso, essa mulher seria, me fugiu o termo agora, mas ela seria, as pessoas iam deixar ela de lado, desprezada, ela seria desprezada por toda aquela sociedade. Era um contexto onde a palavra da mulher não tinha muita importância, onde nem mesmo o testemunho de uma mulher era aceito, se não tivesse junto o testemunho de um homem. Então a lei do divórcio, ela surgiu, primeiro, para conscientizar as pessoas da importância do casamento. Porque se tu se divorciar da tua mulher, depois tu não vai poder casar com ela. Porque se ela sair e casar com outro, tu perdeu. Ah, mas eu me arrependi. O problema é teu, tarde demais. O que a lei que foi instituída aqui então por Moisés, por Deus, através da pessoa de Moisés ali, era para fazer os homens entenderem, não mande a sua esposa embora por qualquer coisa. Porque muitas vezes acontecia isso. E no caso da mulher, era para que a mulher pudesse ter em mãos esse documento que era aceito pela sociedade, para que ela não fosse vista como alguém que tinha fugido da casa de alguém e estava vivendo de uma forma errada. Há outro momento que os fariseus questionam Jesus acerca do divórcio. Mateus capítulo 5, aqui então no versículo 31, Jesus está ensinando sobre o divórcio, mas em Mateus capítulo 19, gostaria que você abrisse esse texto comigo, por favor. Mateus, onde estávamos antes, né? Então vai ficar um pouquinho mais fácil de encontrar agora. Mateus capítulo 19, no versículo 3. E aí esse texto você pode deixar ele marcado aí, porque a gente vai voltar para ele outras vezes. Então há um outro momento que Jesus fala sobre divórcio, que é quando os fariseus questionam Jesus acerca desse assunto. Mateus 19, versículo 3, diz assim: alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova. Eles não queriam saber a resposta. Eles queriam colocar Jesus à prova. E perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? O judaísmo da época de Jesus, ele possuía muita política por trás. Não era apenas religião. Havia muitos movimentos políticos por trás. Havia naquela época dois rabínicos, dois mestres influentes que ensinavam diferentes interpretações acerca do divórcio. Isso é importante a gente ter em mente. O primeiro deles era o tal do Hillel. Hillel defendia uma interpretação mais liberal acerca do divórcio, onde motivos fúteis eram justificativa para a carta de divórcio. O camarada podia chegar em casa e dizer: que cheirinho de arroz queimado, fora daqui. Chega em casa assim, é 11h59, a mesa não está posta, fora daqui, não te quero mais. Parece ser coisas do nosso tempo, mas havia um camarada na época de Jesus que defendia o divórcio nesses casos, em coisas fúteis. O camarada olhou para a esposa e disse assim: cheguei em casa, ela não estava bem arrumada, fora daqui, não quero mais. E havia um mestre, aparentemente, né, deveria ser um homem que ensinasse a lei de Deus, mas ele ensinava que motivos fúteis podiam ser usados para o divórcio. A gente encontra muito isso hoje em dia, não encontra? Qualquer coisinha é motivo de divórcio. Da mesma forma que casa, separa. Mas havia também outro rabínico influente na época, que era o tal do Shammai. Hillel era o liberal, Shammai era um pouco mais conservador. Ele defendia uma interpretação mais conservadora, onde o único
motivo para a carta de divórcio era a infidelidade. Era se houvesse adultério comprovado. E aí então poderia ser pedido ou dado a carta de divórcio, tanto pelo homem como pela mulher. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Vocês ouviram o que foi dito. Aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão. Aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Era isso que era ensinado. Não era ensinado um outro caminho, era ensinado o divórcio. Agora, o que Jesus diz? No versículo 32, e aí vem o segundo ponto, nós vamos atentar para aquilo que Jesus diz. Aquilo que foi dito, aquilo que era dito, era basicamente essas duas interpretações. Hillel, um liberal, qualquer coisa pode divorciar, e o mais conservador, não pode divorciar por nada, apenas por infidelidade. Mas o que Jesus diz? O que a palavra de Deus nos ensina acerca disso? Versículo 32, Jesus diz assim, então, mas eu lhes digo, e o mas é um contraponto. Vocês ouviram o que foi dito, mas eu estou dizendo outra coisa. Mas eu estou dizendo aquilo que é a verdadeira interpretação. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Parece uma pequena mudança, mas é uma mudança muito importante, aquela que Jesus faz. Jesus mostra o verdadeiro padrão da lei de Deus. Uma lei que não aponta apenas para as questões exteriores, mas para as verdadeiras motivações interiores. Jesus reforça que o casamento não deve ser desfeito por qualquer motivo. Aparentemente, em Mateus capítulo 5, mesmo que o divórcio legal, que a carta seja entregue, mesmo que o divórcio legal aconteça, o adultério se tornará a realidade se não for por motivos corretos. O que Jesus está dizendo é que mesmo que a carta de divórcio fosse entregue, fosse assinada, se não houvesse um motivo válido, aquela carta não significava nada diante de Deus. Aquela carta não significava nada diante da lei de Deus. Porque haveria diante de Deus adultério ali dentro dessas relações. Jesus não tinha problema em se posicionar de acordo com a verdade, mesmo que isso trouxesse para ele impopularidade com os liberais. Porque aqui, quando Jesus diz, você só pode se divorciar, não pode se divorciar, mas apenas, exceto em caso de imoralidade sexual, Jesus está escolhendo um lado. Pelo menos para os ouvintes de Mateus 19. Jesus está escolhendo um lado, porque havia um que dizia, não, você pode se divorciar por qualquer coisa. E havia um outro lado que falava, não é qualquer coisa, é apenas por infidelidade. Estudiosos acerca desse texto vão afirmar que quando Jesus fala sobre a imoralidade sexual, ele não se refere apenas ao ato de pular a cerca em si. A gente vai entender isso um pouquinho melhor conforme formos avançando. Mas quando questionado sobre esse assunto, Jesus não discute o divórcio sem antes de falar sobre a permanência. Jesus não fala do divórcio sem antes de falar que esse não é o plano inicial de Deus. Você ainda está em Mateus 19? Nós lemos 19:3, agora vamos ler 19, do 4 ao 6. Então, nesse momento, onde os fariseus estão questionando Jesus, estão colocando Jesus à prova, ele respondeu, vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? No versículo 4, então Jesus já está trazendo aqui a realidade que vocês não são de vocês mesmos. Vocês não leram que quem criou vocês foi Deus? Que as coisas não são do jeito que vocês acham que deveria ser? Que vocês não têm autoridade para mudar a Escritura ou alterar a lei de Deus?
Vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E a esse homem e mulher Deus disse, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Versículo 6 diz, assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Deuteronômio 24 não é o plano original de Deus. Gênesis é. O assunto dos mestres da lei ali, dos fariseus que estavam tentando colocar Jesus à prova, era Deuteronômio. Mas olha aqui, Jesus. Moisés fala que a gente pode ou deve, na interpretação de alguns, deve entregar a carta de divórcio. Mas Jesus, a conversa de Jesus é outra. Jesus está falando, vocês estão olhando para o relacionamento, para o matrimônio, e até mesmo para essas situações de divórcio, sem considerar o fundamento disso tudo. Em primeiro lugar, antes de discutir divórcio, você tem que discutir a permanência. Porque o plano original de Deus é esse. O plano original de Deus é que nós que estamos casados, permanecemos casados. O plano de Deus é que o casamento não seja desfeito. A dúvida dos fariseus, irmãos, não era legítima. O objetivo era enredar Jesus. O objetivo era fazer ali um pega-ratão, tentar jogar contra Jesus. Isso fica cada vez mais claro. Olha só Mateus 19, versículos 7 até o 9. Perguntaram eles então, depois que Jesus disse que Deus criou e que Deus uniu, então nada deve separar. Então eles perguntam, então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Você está acompanhando o versículo 7? Eu vou ler de novo, com um pouquinho mais de calma. Então, por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Olha a resposta de Jesus. Moisés lhes permitiu divorciar-se de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Esse não é o plano original de Deus. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. E vice-versa, né? Isso serve tanto para o homem como para a mulher. Você conseguiu perceber como o mandamento estava sendo alterado na boca dos religiosos? Nós lemos Deuteronômio 24. Moisés não mandou dar a carta de divórcio. Só que eles perguntam para Jesus, então por que Moisés mandou a gente fazer isso? Mas Moisés não mandou. A lei de Deus nunca mandou, a lei de Deus nunca ordenou o divórcio. Eles afirmam que Moisés mandou dar a carta de divórcio, mas Jesus esclarece que ele apenas permitiu. Esses homens, na verdade, queriam uma forma de viver o casamento do jeito que lhes parecesse melhor. E estavam usando a Bíblia para isso. Eu vou pegar a Escritura, eu vou pegar a lei de Deus e vou viver o casamento do jeito que eu quiser. Com Bíblia ou sem Bíblia, o que nós mais vemos por aí é pessoas tentando viver o casamento do jeito que querem. Inventando padrões de casamento. Destruindo o casamento, destruindo a ideia bíblica de casamento e assim destruindo as famílias, destruindo a igreja, destruindo a sociedade. É isso que acontece. Eu vi numa rede social essa semana uma imagem que eu fiquei intrigado, eu fiquei pensando. Como algumas coisas vão piorando diante dos nossos olhos e a gente não percebe. Houve uma época que era a moda o tal do pai de pet. Você lembra disso? Depois, virou moda ser pai de planta. Agora é tal do pai de bebê reborn. O pet ainda é um ser vivo, a planta também é. Mas agora, tem tido relatos aí a nível do Brasil, em muitos lugares, de mães exigindo algum tipo de tratamento médico para uma boneca. Que loucura isso. Então, pense comigo.
as coisas elas vão ficando piores diante dos nossos olhos e a gente nem vai percebendo. E aquilo que está sendo atacado é aquilo que tem de mais de fundamental na sociedade, que é a família, que é os casamentos. E por pensarmos rápido demais a respeito desses assuntos, a gente não consegue nem explicar qual é a verdade de Deus a respeito disso. Mas a verdade de Deus é que o casamento é uma aliança. E esse é o terceiro ponto no qual eu quero dedicar um pouquinho mais de tempo. Peço que você abra sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 7. Nós devemos nos lembrar, irmãos, que a Bíblia é nosso guia confiável em todas as áreas da nossa vida. 2 Timóteo 3,16 fala acerca disso. A Bíblia, ela nos corrige, ela nos exorta, ela nos instrui, e é ela que vai nos ensinar a trilhar o caminho que devemos trilhar. Então nós precisamos confiar na Bíblia para nos conduzir e nos guiar em todos os assuntos da nossa vida. Todos acharam 1 Coríntios capítulo 7? Quem achou diz amém. Quem não achou ainda diz misericórdia. Então vamos esperar mais um pouquinho. Quem ainda não achou de socorro? Amém por socorro ou amém porque achou? 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10 até o versículo 16 diz assim: Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor. Aqui é o apóstolo Paulo escrevendo. Não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido. Mas, se o fizer, que permaneça sem se casar ou, então, reconcilie-se com o seu marido. E o marido não se divorcie da sua mulher. Aos outros, eu mesmo digo isso, e não o Senhor. E que é importante fazer uma pausa para entender o que Paulo está dizendo. Quando Paulo diz assim, isso não digo eu, mas o Senhor, ele está falando sobre o ensino de Jesus. Ok? Quando ele diz isso, digo eu, mas não o Senhor, ele está dizendo que não foi Jesus que ensinou, mas que Paulo, como um apóstolo escolhido por Deus e inspirado pelo Espírito Santo, está aqui construindo o quê? Revelação, palavras de Deus. O que Paulo está dizendo é aquilo que eu tenho para dizer agora tem o mesmo peso do que Jesus disse, porque é igualmente palavra de Deus. Ficou claro isso? Então não é Paulo dizendo simplesmente, é apenas a boca de Paulo falando, mas é o Espírito Santo dizendo e revelando a vontade dele para nós. Então, aos outros eu mesmo digo isto e não o Senhor. Se um irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Se quiser se separar, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Você, mulher, como sabe se salvará seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará a sua mulher? Toda a Escritura é inspirada por Deus. Moisés, Jesus, Paulo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para nos mostrar o caminho errado e para nos instruir no caminho da justiça. Sendo assim, esse texto de Coríntios devemos considerar com a mesma importância que consideramos os textos de Mateus 5, Mateus 19 e também Deuteronômio 24. Dito isso, o casamento, irmãos, é uma aliança feita por Deus e diante de Deus. Todo casamento
É uma aliança feita por Deus e diante de Deus. Às vezes a gente descansa no fato, de uma forma bem sem vergonha, querendo se separar, a gente diz que ninguém separe aquilo que Deus uniu. Mas quem disse que isso foi Deus que uniu? Bom, a mão do Todo-Poderoso, o Soberano, estava conduzindo a sua história quando você decidiu casar com essa pessoa que às vezes você olha para o lado e pensa assim, se eu pudesse voltar atrás, casava de novo. Amém. Todo casamento passa pela soberania de Deus. O casamento é uma aliança feita por Deus e diante de Deus. Não deve ser desfeito, nem alterado para algo mais ou algo menos. Porque é isso que tem sido, é isso que o casamento tem sofrido. Algumas pessoas ensinam que o casamento é uma coisa que ele não é. Outras pessoas ensinam que o casamento não é tudo aquilo que ele é. E por isso precisamos confiar na palavra de Deus para nos ensinar. Deus é o idealizador do casamento e da família. Ele disse como surgiu, ele disse para que surgiu, quais são os propósitos, quais são os termos e como isso deve acontecer. Deus fez isso em Gênesis 2. Porém, em Gênesis 3, entrou o pecado em cena. O capítulo mais trágico da Escritura. Onde Adão e Eva comem de um fruto, desobedecendo a ordem clara e explícita de Deus. Vocês podem fazer tudo, menos isso. Eles fizeram aquilo. Só o que não podia fazer. A consequência disso é que o pecado entrou na terra. A consequência disso é que o pecado começou a fazer parte da existência humana. A consequência disso é que todo descendente de Adão e Eva, ou seja, todos nós, nascemos com a natureza pecaminosa. E os nossos casamentos foram bagunçados, impactados pela desgraça do pecado. A boa notícia que precisamos agarrar é que Jesus veio ao mundo, ele nasceu, ele cresceu, ele viveu, morreu e ressuscitou. O pecado não é aquilo que nos define. Cristo, sim. Esses dias de Páscoa, comecei a ensinar a Jojo há tempos atrás e tenho mantido essas frases com ela. Eu digo para ela, Jesus morreu para o perdão dos nossos pecados, mas ele ressuscitou para a nossa salvação. A gente não pode olhar para o pecado e achar, então, beleza, esse é o retrato, é o pecado. Não, existe Jesus nessa equação. Deus enviou o seu Filho para que, morrendo por nós, nos trouxesse vida. Então, nenhum casamento, nenhum tipo de relacionamento precisa ou deve ficar refém do pecado. Mesmo em meio à realidade do pecado, devemos lutar por um casamento santo. Vamos analisar um pouquinho melhor esse texto de Paulo. Esse ensino da parte de Deus por meio da vida do apóstolo Paulo. Nos versículos 10 e 11, Paulo lida com uma situação específica, onde houve uma separação. Eu vou abrir aqui para eu poder acompanhar o texto enquanto eu comento. Nós vemos Paulo falando sobre 3 situações específicas. A primeira delas, nos versículos 10 e 11, é onde houve uma separação. Irmãos, a melhor decisão diante das dificuldades no casamento é o tratamento e a reconciliação. Há situações mais complicadas e afetadas pelo pecado do que outras. A gente não pode botar todo o casamento, toda a relação no mesmo pacote e querer tratar tudo igual, porque isso não existe. São 2 pessoas completamente diferentes que se unem e resultam num tipo de casamento, num tipo de relacionamento único. Com pecados diversos, com pecados diferentes, com disposição de coração para serem tratados de forma diferente, com um tempo de reconciliação diferente. Existem situações e situações. Tanto é que Paulo cita aqui algumas situações, mas ele não entra a fundo em nenhuma delas. Mas o divórcio, ele não é encorajado pela Escritura.
Nos versículos 10 e 11, nós percebemos, Paulo não encoraja o divórcio. Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido, mas, se o fizer, que permaneça sem casar. Ou então reconcilie-se com seu marido, ou reconcilie-se com a sua esposa. A maioria dos casamentos terminam não porque não quer mais, é porque quer outro. Há casamentos que terminam não porque a pessoa quer ficar sozinha, mas porque quer ficar com outro, e às vezes até mesmo já tem outro na pista, né? Já tem um outro candidato. E a desgraça é que às vezes até com o test drive já feito. Essa é a desgraça que a gente vive. Mas o que o texto está nos dizendo que não deve haver essa separação, mas se houver, que não haja outro casamento. Que fique solteira, que fique solteiro, ou reconcilie-se com o seu marido. Você consegue perceber que tem casamentos tão desgraçados pelo pecado ao ponto de que ficar junto se tornou insuportável? O encorajamento do texto é que não haja separação. Mas se houver, diz o versículo 12, que não haja divórcio. Marido, não se divorcie da sua mulher. Essa separação, às vezes momentânea, já é símbolo de derrota. Já significa que a situação chegou num ponto onde o casal não consegue nem falar sobre reconciliação. Onde precisa haver essa separação momentânea como consequência do pecado para que possa ser tratado. Às vezes, um dia é suficiente. Mas eu conheço casos onde casais estão em tratamento e já estão há mais de meses. O divórcio não foi selado. Há uma busca por reconciliação mais da parte de um do que de outro. Mas a situação hoje o pecado endureceu tanto o coração, desgraçou tanto aquele relacionamento, que a forma que estão vivendo hoje é uma forma de separação. Aos poucos, conforme o tempo vai passando, parece que uma luz no fim do túnel vem surgindo. A exemplo do Antigo Testamento, o Novo Testamento nos mostra a importância do casamento. Não é divorciar por qualquer coisa. Não é acreditar que a Bíblia encoraja, não é fazer que nem os mestres da lei ali, os fariseus, que chegam diante de Jesus e dizem assim, quer dizer então que Moisés mandou divorciar, quer dizer que pode? Não. Antes de pensar no porquê divorciar, vamos pensar no porquê ficar. No porquê continuar lutando pelo casamento. O divórcio não é encorajado. Entendendo a seriedade que Jesus, lá em Mateus 19, estava tratando do assunto, alguns concluem que é melhor nem casar. E talvez seja essa a sua conclusão. Talvez é melhor ficar solteiro mesmo. Mateus capítulo 19, versículo 10 e 11, se você quer abrir, mas deixa Coríntios marcado. Mateus 19, versículo 10 e 11 diz assim, quando Jesus fala, sobre isso, que não pode mandar a esposa embora por qualquer coisa, os discípulos lhe disseram, se esta é a situação entre o homem e a sua mulher, é melhor não casar. Os discípulos de Jesus, que estavam caminhando com Jesus, olharam para Jesus e falaram, opa, subiu o nível. Mas Jesus não subiu o nível. Jesus apenas trouxe luz para o nível do casamento que Deus sempre teve. Versículo 11, então, de Mateus 19, Jesus respondeu, nem todos têm condições de aceitar esta palavra. Somente aqueles a quem isso é dado. Se você está casado hoje, entenda, isso é um presente de Deus. Isso foi dado a você por Deus. Lute por isso. Ame isso. Quando eu vou para aconselhamento de casais, eu digo, o casamento é a melhor coisa que você vai experimentar nessa terra.
E quando você não estiver vivendo isso, você não está vivendo o casamento da forma como deveria viver. Pelo menos não está experimentando a plenitude que ele tem. Pelo menos não está vivendo aquilo que Deus planejou para o casamento. Nem todos têm condições de aceitar essa palavra. Jesus está dizendo isso. Os versículos seguintes de Mateus 19, eu não vou ler aqui na íntegra, mas Jesus vai falar que alguns são eunucos por escolha própria. Eles resolvem ficar sozinhos por escolha própria. Receberam isso, de certa forma, como um dom de Deus. Outros foram obrigados por outras pessoas, enfim. Mas isso é dado por Deus. Casamento é coisa séria, mas nem todos estão preparados para isso. Casamento não é coisa de criança. É coisa de gente grande que busca maturidade e santificação. Não é coisa de gente perfeita. Porque daí ninguém casa. Mas é coisa de quem busca isso. É coisa de quem entende o caminho que está trilhando. Estava num aconselhamento essa semana e disse isso na roda ali, na mesa que estávamos. Eu disse, a minha esposa casou com um piá. Mas hoje ela tem um homem do lado dela. Porque casamento não é coisa de criança. Não é coisa de entrar imaturo e permanecer imaturo. Eu casei com uma menina, mas hoje eu tenho uma mulher do meu lado. Porque casamento não é coisa de criança e permanecer criança. Casamento é coisa de gente que quer crescer. De que entendeu a necessidade de amadurecer, de entendeu a necessidade do processo de santificação. Eu quero me tornar cada dia mais parecido com Cristo e através do meu casamento, através dessa aliança, refletir Cristo. Não é sobre brincar de casinha, mas é sobre construir uma vida de verdade juntos. Não é que nem quando a gente era criança e brincava de clube, de casinha, ou seja lá o nome que você dava. Que de repente acontecia algum tipo de desavença, você dizia assim, vou embora. Não sou mais teu amigo. Vou embora, tu não é mais minha esposa. Vou embora, tu não é mais meu marido. Não é esse o padrão que Deus tem para o casamento. Mesmo quando a situação se torna tão insuportável, existe graça disponível para alcançar e transformar. Nos versículos 12 até o 14, lá de 1 Coríntios 7, Paulo lida com outra situação específica, onde há um crente e um incrédulo casados. Nós temos que ter em mente que Corinto, a igreja aqui a que Paulo está escrevendo, era uma igreja nova. Era uma igreja que tinha sido plantada, era uma igreja que tinha poucos anos de vida. E havia muitas pessoas que se converteram adultas e já casadas. Havia situações onde o marido tinha se convertido e a esposa não. Havia situações onde era o contrário, a mulher tinha se convertido e o marido não. Esse é o segundo caso que Paulo trata, onde nós temos um crente e um incrédulo casados. Havia um pensamento filosófico grego e também, de certa forma, religioso, de que a matéria era má. Ainda que fosse o Império Romano que dominasse o mundo conhecido da época, ainda que o Império Romano tivesse dominado o antigo Império Grego, a cultura grega ditava muito como as coisas aconteciam dentro do Império Romano. Consequentemente, ditavam muito como as coisas aconteciam dentro do povo judeu, porque estava inserido nesse contexto. Então, as pessoas tinham na mente muita coisa que vinha de ensinos gregos, pagãos. Uma dessas coisas era que o espírito era bom, mas a matéria era má. Então, se agora eu sou crente, eu me converti, eu já sou casado, mas eu me converti e a minha esposa ela não quer saber de Jesus. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou me separar dessa imunda. Esse era o pensamento que tinha. O pensamento de que esse casamento ia até mesmo trazer podridão sobre a vida dos filhos. Mas não é esse ensino que a Escritura nos dá.
O que a Bíblia nos ensina é que se isso aconteceu, se a conversão aconteceu após o casamento, você já era casado e se converteu, e a outra parte que não é convertida quer continuar casada, mantenha o casamento. Não se divorcie, não se separe. Agora, nós precisamos entender que casar-se com um incrédulo é julgo desigual. Isso não se aplica quando a conversão acontece depois do casamento. Agora, você é crente e você entra no relacionamento com o incrédulo para casar e depois dizer, casei, agora não dá mais para separar. O que nós temos que ter em mente é que Jesus está apontando sobre algo do nosso coração. A Escritura aponta para algo do nosso coração. Como que eu, sendo cristão, vou entrar num relacionamento que é com um não cristão? Eu vou decidir fazer isso. Eu vou me tornar um, sendo luz, eu vou me tornar um com trevas. Como eu posso fazer isso? Não existe comunhão entre luz e trevas. O próprio apóstolo Paulo vai ensinar isso quando fala sobre o julgo desigual. Acontece que através da vida do cônjuge convertido, os filhos não serão amaldiçoados, mas os filhos serão abençoados. E o incrédulo pode até chegar à fé também. Mas isso não é uma regra. Porque é interessante que o texto diz, lá no final do versículo 16, como você pode garantir que você vai salvar a vida do seu marido, a vida da sua mulher? Mas esse é o terceiro caso. Ainda no segundo caso, o que Paulo está dizendo é, se você se converteu já casado, permaneça casado. Ao menos que aquela pessoa que não é convertida deseja ir embora, deseja abandonar o casamento. Porque aí, o que o texto diz é, nós somos chamados para viver em paz. O terceiro caso que Paulo trata é no versículo 15 e 16, que é justamente o caso do abandono. Se o incrédulo quiser abandonar o casamento e sem arrependimento permanecer nesse caminho, o divórcio se torna uma opção válida para o convertido. Não é a situação ideal, mas é resultado do pecado. É consequência do pecado que já viveu antes. Entenda a diferença de culpa e consequência. Se eu me converti já casado, eu não sou culpado por ter casado com um incrédulo. Eu também era. Tudo que eu fazia era pecado. Mas os meus pecados terão consequências na minha vida. Conheço histórias até mesmo aqui dentro da nossa igreja, casais que chegaram à fé juntos. Se conheceram no mundo, casaram, vieram para a igreja, desgraçados, e Jesus restaurou. Houve salvação, houve conversão. Agora, se o incrédulo deseja ir, o que o texto diz é, deixe que vá. Só que o cristão é aquele que mais valoriza o casamento. Não é que ele vai olhar e vai dizer assim, viu, agora eu me converti e tu não, quer ir embora? Se tu quiser ir, pode ir. Não. Não é qualquer coisinha ficar dizendo, viu, tu tá livre para ir. Achando na Bíblia uma brecha para se livrar do outro. Não. Há algumas situações que precisamos entender dentro disso. O argumento de que o outro abandonou o casamento não pode ser reduzido a caprichos. Existem mulheres que dizem assim, o meu marido me abandonou. Eu não tenho um cartão sem limite. Bom, então tem muitas mulheres abandonadas. Acabam criando situações de abandono que não são, de fato, abandono. Tem maridos que afirmam que a esposa abandonou. A minha esposa me abandonou porque ela não me espera com o café pronto, com o almoço pronto. Não vou entrar no detalhe da forma como cada um de nós pode e deve servir o nosso cônjuge. Há muitos maridos que afirmam que a esposa a abandonou
porque não tem a constância de relação sexual que ele acha que deveria. Isso é uma ofensa tanto com o texto, quanto com as pessoas que realmente lidam com situações de abandono. Esses exemplos que eu acabei de citar são todas coisas que ainda estão no campo de conversa, de tratamento, de reconciliação. Não se caracteriza como abandono. O abandono é ir embora ou tornar a permanência do outro impossível. Porque não adianta a gente acreditar que o texto está falando apenas sobre um abandono literal. Porque daí estamos lendo o texto da mesma forma que os mestres da lei e os religiosos faziam. Situações de abuso sexual, porque existe isso dentro do casamento. Existem muitos relatos disso dentro de casamentos. Situações de abuso, agressão, privação de comida ou convívio social. Não, tu não vai sair. Não é que nem o marido que quando convidam para jogar bola, ele vai perguntar para a esposa se ele quer. Não é isso. Mas é de alguma forma realmente privar, chavear, trancar. Impedir a pessoa de ter convívio social, de ter convívio com a igreja. Não, tu não vai. Tu não vai lá no culto ficar ouvindo essas coisas, ficarem fazendo uma lavagem na tua cabeça. Não, tu não vai. São apenas algumas coisas que se encaixam dentro disso. Ninguém é obrigado pela Escritura a permanecer num casamento onde é agredido ou abusado. Porque por mais que a pessoa não foi embora, ela tornou a permanência do outro impossível, insuportável. Ah, mas o meu marido não foi embora, ele não me traiu, mas ele arrebenta a minha cara todo dia. Eu tenho que ficar? Não. A minha esposa não me traiu, ela não foi embora, mas ela joga tudo que é panela na minha cabeça. Primeiro, você tem que denunciar isso, tá? Agressão, abuso, você tem que denunciar. Segundo, se essa é a realidade que se estabeleceu, isso se caracteriza como abandono. Agora pense por um momento. Se essa é a realidade de um casamento entre cristãos, é ainda pior. Pois a parte culpada não se comprova ser um cristão. Porque como um homem cristão abandona sua esposa? Se ele entende o que é o casamento, o valor do matrimônio, como um homem cristão abandona sua esposa? Seja qualquer tipo de abandono. Como uma mulher cristã abandona o seu marido? Se não houver arrependimento, o que se mostra aqui é que não há também cristianismo. Se não houver arrependimento, fica evidente de que não há cristianismo. Não adianta falarmos, não, mas eu sou casado com um crente. E crente não pode separar, sendo que é só crente da boca para fora. Nesses casos, onde os dois afirmam ser cristãos, se faz necessário a correção e disciplina de acordo com Mateus capítulo 18. Onde você percebe o pecado do irmão, você vai e corrige. Se a partir da exortação ele reconhece o pecado e abandona, ele ou ela, enfim, abandona o pecado, ganhou o irmão. Pronto, vamos em frente. Caminho de tratamento, reconciliação, louvado seja Deus. Mais um casamento salvo. Mais um casamento que permanece para a glória de Deus. Agora, se o camarada não se arrepende, se a mulher não se arrepende, você vai com 2 ou 3 testemunhas e conversa de novo, exorta de novo, prega de novo, fala de novo.
E se não houver arrependimento, aí abre para a igreja. É isso que o texto de Mateus, capítulo 18, nos diz. Não, mas no meu casamento ninguém se mete. Deus criou o casamento. E Deus inspirou a palavra dele para nos dizer como nós devemos tratar o casamento. É a partir desse processo que é tratado, e se quando isso for aberto para a igreja, e a igreja ora, a igreja intervém, a igreja intercede, a igreja aconselha, a igreja exorta, e o camarada se arrepende, aleluia, louvado seja Deus. É Satanás que fica acusando de pecados que cometemos. Quando há arrependimento, louvado seja Deus. O arrependimento é reconhecer, é abandonar o pecado, é viver uma nova vida, louvado seja Deus. Todos os casamentos que estão aqui hoje possuem um passado de pecado. Passado onde um errou contra o outro. Alguns no nível maior, outros em nível menor. Mas quando há arrependimento, a graça de Deus transforma, restaura, renova. Louvado seja Deus. Agora, quando não há arrependimento, fica evidente que não há cristianismo, que não há fé verdadeira. E se não há fé verdadeira, não é uma relação entre dois crentes. É o segundo caso que Paulo falou. É um relacionamento de um crente com um incrédulo. Aonde um não quer ser tratado. Aonde um não quer ser corrigido. Aonde um não quer ser exposto à Escritura. E a prática do pecado, o permanecer no pecado, é evidência da falta do novo nascimento. É evidência de que tal pessoa ainda não conhece a Jesus de verdade. Porque a grande característica, irmãos, do crente não é que ele não peca, mas é que ele se arrepende quando peca. Ele volta atrás quando peca. E louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus por isso, porque no meu casamento, apesar dos muitos pecados que tenho, que luto, assim como o da minha esposa, Deus nos venceu. Louvado seja Deus, porque cada casamento que está aqui tem sido alvo da graça de Deus. A aliança do casamento, ela deve ser mantida com todo o esforço. Esforço e dependência da graça de Deus. Não é eu querer manter o casamento a qualquer custo do meu jeito, mas é eu me dobrar, é eu me quebrantar diante das verdades de Deus. Porque todos aqueles que já enfrentaram dificuldade no casamento sabem que esse é o único caminho. O único caminho para um casamento saudável. O único caminho para um casamento onde o divórcio não fica ameaçando a porta. É um casamento onde tem esforço, onde eu sirvo um ao outro, mas onde há dependência da graça de Deus. Porém, há cláusulas de exceção. O divórcio não é o plano original de Deus. É resultado de corações endurecidos pelo pecado. Divórcio é sempre derrota, porque o pecado naquela área venceu. Diante disso, portanto, para ouvir e praticar, a coisa mais importante sobre o casamento é que ele é sobre Deus e não sobre nós. Fato é que o casamento deixou de ser valorizado como deveria. Pessoas assinam certidões como quem assina a carteira de trabalho. Se não há uma troca que eu julgo ser justa, eu assino de volta e vou embora. O casamento, irmãos, é a mais bela parábola de todas, pois ela aponta para a união final de Cristo e a sua igreja. A Escritura nos ensina isso, que Jesus, sendo o noivo, virá para buscar a sua noiva, a igreja. E como esse noivo ama a sua noiva, como Cristo ama a sua igreja. Cristo ama servindo, Cristo ama purificando por meio da palavra. É assim que deve ser o padrão do amor dos maridos para com as suas esposas.
Esse deve ser também, obviamente, o padrão do amor das esposas para com os seus maridos. Da mesma forma que a igreja se submete a Cristo, as esposas devem se submeter aos seus maridos. E não é se submeter como quem diz amém para tudo. A ideia da submissão é se juntar a uma missão onde os dois têm igual importância, onde os dois têm igual dignidade, igual valor. A dureza do coração faz com que muitos, porém, escolham o caminho do divórcio, mas também leva a tantos outros pecados. Porque daqui a pouco você está aqui pensando, não, eu não cometi o pecado do divórcio. Nem tem como, não sou casado. Mas a dureza do coração vai te levar para tantos outros pecados, que igualmente possuirão consequências. Portanto, guarde seu coração. Guarde seu coração para que não seja endurecido pelo pecado. Jesus é o noivo da igreja. Jesus é o nosso noivo como igreja, porém há muitos flertando com o divórcio. Há muitos flertando com o divórcio do noivo, de Jesus. Há muitos flertando com outros tipos de pecado. Se você tem vivido como um adúltero ou como quem abandonou seu relacionamento com Deus, vá a Ele em busca de perdão. Porque talvez você tenha vivido como um divorciado, não de um marido, não de uma esposa, mas do próprio Deus. Se você tem vivido o seu casamento fora dos padrões bíblicos, vá a Ele, vá a Jesus em busca de perdão. A riqueza da graça é insuperável e creia que Deus deseja derramá-la sobre a tua vida. O divórcio é a opção depois da última opção. Mas a dureza de coração faz com que essa seja a realidade de muitos. E eu quero dar uma palavra especial para aqueles que já vivenciaram essa situação. O divórcio nunca é tratado na Escritura como um pecado imperdoável. O divórcio nunca é tratado na Escritura como uma blasfêmia. O único pecado que não possui perdão é a blasfêmia. Então, quando você escuta sobre isso, eu quero encorajá-lo a não sair daqui pensando, meu Deus, a minha vida acabou. Existe graça de Deus sobre a sua vida. Se você ainda não crê em Cristo, creia em Cristo. Existe uma nova vida para você e Ele vai saber se essa nova vida contém um novo casamento ou não. Alguns estudiosos gostam de usar o texto de Romanos 7 para justificar que o divórcio não pode ser realizado em nenhum tipo de circunstância. Porque na ilustração, no exemplo que Paulo usa em Romanos 7, Paulo diz que o casamento é como uma lei e a pessoa só é liberta dessa lei quando um morre. Sendo assim, eu preciso ficar apanhando do meu marido todo dia até ele morrer. E aí a gente começa a fazer cálculo. Será que para homicídio tem perdão? Que eu vou matar esse cara? E vice-versa. Cônjuges que sofrem abusos, agressões de todo tipo, barbáries dentro das suas casas. Mas porque só pode se divorciar, ou não pode se divorciar apenas com a morte do outro, então eu vou ter que aguentar isso. A Escritura não nos pede isso. Porque o texto de Romanos 7, Paulo está usando um exemplo. Paulo está usando um exemplo onde o assunto dele não é casamento, o assunto dele é a lei. É a lei de Deus. O assunto dele é que nós somos aqueles que morremos e renascemos com Cristo. Ressuscitamos com Cristo. Portanto, a lei, a antiga aliança que imperava sobre nós, perdeu o poder sobre nós. Por quê? Porque nós morremos. E agora cremos em Cristo. Então creia. Creia que existe graça
para a sua vida, e existe um caminho, e existe uma vida plena, mesmo depois de situações onde o pecado trouxe consequências. Eu já vi, sou testemunha de casamentos que foram restaurados após adultério. Eu já vi, sou testemunha de casamentos que foram verdadeiramente restaurados depois de alguns tipos de agressões. Eu já vi, sou testemunha de casamentos que surgiram como um segundo casamento. Porque a vida não acabou quando o primeiro casamento acabou. Mas não encare isso, você crente, como um encorajamento para o divórcio. Encare isso como um encorajamento a respeito da importância do casamento. Nem todos são capazes de receber essa palavra, como diz Jesus. Mas você que recebeu, você que é casado, alegre-se, porque Deus lhe deu uma das melhores coisas desse mundo. E se você anseia por isso, deseja um casamento dentro dos padrões bíblicos, alegre-se, pois você deseja uma das melhores coisas desse mundo. O casamento é apenas uma ilustração, onde as pessoas devem olhar para o nosso casamento e enxergar Cristo e a igreja dele. Sendo assim, o meu divórcio, nesse sentido espiritual, não se aplica apenas a eu abandonar minha esposa ou abandonar o meu marido, mas se aplica quando eu abandono o próprio Deus. E talvez você hoje está nessa situação. Uma situação onde você tem abandonado a Deus. Consequentemente, negligenciado o casamento, negligenciado os seus filhos, negligenciado o seu trabalho, negligenciado a igreja. Todos nós precisamos lutar com a tentação de abandonar o casamento que nos é prometido com o Senhor Jesus. Gostaria de convidar você a fechar os seus olhos, eu quero orar com você e quero orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela tua graça, pelo teu amor. Obrigado a Deus, porque a tua graça é a palavra final sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque, como já disse alguém, existe vida além do divórcio. O Senhor conhece o coração de cada um, o Senhor conhece a situação de cada um. E eu peço em nome de Jesus a Deus que a tua graça alcance os nossos corações e nos faça celebrar a história que o Senhor tem dado a cada um de nós. Não permita, ó Deus, que o pecado acuse. Não permita, ó Deus, que Satanás tente destruir. Nós cremos, Deus, que a riqueza da tua graça é insuperável. Mas, Senhor, é bem verdade que nós precisamos chegar diante de Ti com um pedido de perdão. Porque muitas vezes nós estamos abandonando o nosso relacionamento contigo. O divórcio é o estágio final de uma longa caminhada de abandono do Senhor. E talvez muitos de nós se encontram em alguns passos dentro desse processo. Solteiros, casados, viúvas, todos nós somos tentados a abandonar o Senhor. Ó Deus, nos livra disso. Por favor, nos livra das nossas tentações. Senhor, nos perdoa pelas vezes que cedemos. Perdoa-nos, ó Deus, pelas vezes que pecamos contra o Senhor. Nós confessamos a Ti, ó Deus, a nossa fraqueza, confessamos a Ti a nossa fragilidade, confessamos a Ti a nossa insuficiência. Senhor, estamos diante de Ti, clamando, perdoa-nos. Perdoa-nos. Restaura, Senhor, o nosso zelo. Primeiro, com o nosso relacionamento com o Senhor. Depois, o nosso relacionamento com a nossa família, os filhos, o marido, a esposa. Restaura em nós, Senhor, para que o mundo possa ver e crer em Ti, Jesus.
Em nome de Jesus, que o meu casamento, que todo casamento que já existe dentro dessa igreja e aqueles que existirão, sejam para a glória do Senhor. Que testifiquem do teu relacionamento com a tua igreja. Deus, em nome de Jesus, derrama a tua graça sobre nós. Graça perfeita, graça abundante, graça perdoadora, graça transformadora. Graça que não apenas nos resgata da nossa imundícia, mas nos coloca na mesa do Rei. Graça que nos adota, graça que nos comissiona, a graça que nos ajuda a olhar para trás e reconhecer, sim, o meu passado é manchado pelo pecado, mas o meu passado é o meu passado. Cristo hoje é a minha vida, nele eu vivo, nele eu existo, nele eu me movo. O passado é passado e Cristo é tudo. O Senhor nos ajuda a viver crentes no Senhor, dedicados ao Senhor e celebrando a tua obra em nossas vidas. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajudar-me, ó Deus. O coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Não posso encerrar esse tempo sem orar especificamente pelos casais. Então você que é casado, né? Quero convidar você a vir aqui à frente para juntos orarmos a Deus nesse sentido. Clamarmos a Deus pelos nossos casamentos. Em segundo lugar, também eu quero chamar aqueles que não são casados, mas que têm esse desejo. Eu quero isso. Eu tenho esse anseio. Isso é santo, isso é agradável, isso é louvável. Entenda o segundo grupo, por favor, que isso não é uma promessa, mas é uma consagração dos nossos corações diante de Deus. Nós precisamos entender que todos que estão aqui à frente
Isso não significa que são casais que não lutam, não lidam com os pecados, mas que o fato de estarem aqui juntos, consagrando mais uma vez os seus casamentos diante do Senhor, estão dizendo o quê? Estão dizendo que nós cremos na graça de Deus. A graça de Deus venceu. O passado não reina mais. Cristo deu uma nova história para cada um de nós. Cristo deu uma nova vida para cada um de nós. Então, celebre. Aperta bem a mão da nega véia, abraça ela. E você que está sozinho, louve ao Senhor. Aleluia. Isso é santo em nosso meio. Isso é louvável em nosso meio. Nós amamos isso. Amamos o casamento. Amamos pessoas restaurando o casamento. O divórcio é uma opção depois da última opção. Nós vamos lutar para que você permaneça junto, para que você continue crendo, para que você não desista, para que a dureza do coração não vença, porque Jesus é o nosso Senhor. E o Espírito Santo é aquele que é capaz de quebrar corações e refazer, e com isso trazer novas histórias e trazer novos casamentos. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos, ó Deus, por cada coração, por cada vida, por cada casamento aqui. Ah, Senhor, como eu queria estar abraçado com a minha esposa agora, Deus. Em nome de Jesus, abençoa ela que está cuidando das crianças nesse momento. Deus, em nome de Jesus, abençoa cada casal da nossa igreja que por algum motivo não pôde estar aqui. Abençoa, Deus, a vida daqueles que estão aqui e estão mais uma vez dizendo: Senhor, o nosso casamento é sobre Ti e não sobre nós. Senhor, derrama da Tua graça sobre cada casamento que tem enfrentado dificuldade, sobre cada casamento que tem flertado com o abandono ou com o divórcio. Em nome de Jesus, que essa noite um milagre aconteça nos corações e nas casas, que casamentos sejam restaurados e se tornem vibrantes mais uma vez. Nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque cremos que Tu é o único que pode fazer isso e temos visto a Tua ação em nosso meio. Obrigado, Deus, porque Tu é aquele que tem ligado cada vez mais os nossos corações. O Senhor tem ligado o meu coração ao coração da minha esposa e vice-versa. E o Senhor tem feito isso em cada casal aqui, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque estar aqui em pé, isso é um testemunho. Nós amamos o casamento, nós amamos o Senhor e nós amamos a permanência. Nós dizemos não para o divórcio, Senhor. Nós dizemos sim para o processo de tratamento, nós dizemos sim para a submissão, nós dizemos sim para a confissão, nós dizemos sim para o arrependimento, mas nós dizemos não e não e não para o divórcio, Senhor. Que a dureza do coração não nos vença em nenhum momento, mas que a Tua graça mantenha os nossos corações vivos e amorosos. Em nome do Senhor Jesus. É a minha oração e eu peço que seja a nossa oração. Amém.